Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar a respeito de canonicidade. É isso mesmo. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 2, vai dizer: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. A palavra Bíblia, ela vem da palavra grega vífrio, que significa livro. Mas embora a Bíblia seja formada de um único volume, ela não é um único livro, e sim uma coleção de 66 livros individuais, aonde nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Podemos dizer então que o canon da Escritura é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Em outras palavras, é um conjunto de livros. Conseguimos a palavra canon, que é de outra palavra grega, canon, que significa vara de medir ou norma. Logo, chamar a Bíblia de o canon da Escritura é como se disséssemos que seus 66 livros juntos servem como vara de medir ou a autoridade suprema da igreja. Entenda comigo. Porque as pessoas elas querem desvalorizar a Escritura ou tirar todo o mérito dela, falando que a Bíblia ela erra, falando que ela falha, falando que ela não é a autoridade suprema dentro de uma igreja, dentro do cristianismo. Por que eles querem fazer isso? Entenda uma coisa, a Bíblia, o canon da Escritura, ela é a vara de medir. E o que é uma vara de medir? Ou seja, se eu quero saber a distância exata entre um espaço e outro, eu vou pegar e vou medir para ter de fato o que é e a verdade daquele espaço. A Escritura, ela é a nossa vara de medir. É nela que nós encontramos, de fato, aquilo que é certo daquilo que é errado. Aquilo que pode daquilo que não pode. O caminho que deve andar e o caminho que não deve se andar. Por isso que muitos querem tirar ou atualizar ou desfazer o canon, a Escritura, a palavra de Deus. Por quê? Porque eles, tirando isso, a autoridade da Escritura, tirando dela toda a veracidade que ela possui, agora eles conseguem criar para si leis, conseguem criar para si propósitos, conseguem criar para si deuses que satisfazem os seus corações. Você vai ver que todos aqueles que não dão autoridade à Escritura como inerrante, infalível, são pessoas que não vivem de acordo com os padrões nela estabelecidos. Não entendem que ela é a norma, a vara de medir, a autoridade suprema da igreja. Entenda uma coisa, a autoridade suprema da igreja não é o pastor, a autoridade suprema da igreja não é papa, a autoridade suprema da igreja não é nenhum líder religioso. A autoridade suprema da igreja é a palavra de Deus. Se teu pastor está contrário àquilo que diz na Escritura, você interpretou a Escritura, teve um entendimento da Escritura, fez ali a hermenêutica correta da Escritura, e seu pastor está fora daquilo que a palavra de Deus está dizendo, você deve chegar nele e conversar. Ó, pastor, o senhor disse isso, mas se é minha ovelha principalmente, olha, pastor José, você falou isso, isso e isso, porém a Escritura fala de forma diferente. Você tem total autoridade, total oportunidade de chegar e conversar e falar assim: olha, pastor, vamos ver isso aí, e nós juntos ali, através da Escritura, não é o que você diz, não é o que eu digo, mas é o que a Escritura, a palavra de Deus nos diz a respeito desse determinado assunto. Historicamente, a Bíblia tem sido definida por estudiosos como norma das normas sem norma. Isso é fantástico. Entenda uma coisa, ela é a norma, como nós vimos, a vara de medir, a norma de todas as outras normas sem norma. Ela tudo mede,
mas por nada ela pode ser medida. Ou seja, a palavra de Deus, ela mede tudo. Ela vai medir as ciências, a história, a filosofia, as igrejas. Quer saber se uma igreja é bíblica, meu irmão? Mede ela. Vou medir ela onde? Na Escritura. Quer saber se alguém é convertido de fato ao cristianismo? Vamos medir ela. Aonde? Na Escritura. A Bíblia, ela mede tudo, ela mede. Ela é a norma das normas, mas sem normas. Por nada ela pode ser medida, porque ela é a autoridade suprema. Como nós vimos, ela é a voz de Deus, a palavra de Deus, está acima de tudo. Não tem como eu pegar um livro de história para tentar definir o que é a Bíblia. Não tem como eu pegar um livro de filosofia para tentar definir o que é a Bíblia. Não tem como eu pegar um livro de jurisdição e tentar definir o que é a Bíblia. Não, meu irmão. A Bíblia tudo mede, mas por nada ela pode ser medida. A Escritura a tudo julga, mas por nada pode ser julgada, a não ser por ela mesma. Ou seja, a Bíblia, ela se auto-explica. Está em alguma dúvida, alguma coisa no texto? Pode procurar em textos ali diferentes ali, que a Bíblia, ela se auto-explica, ela tem ali entendimento para tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Críticos têm argumentado que devido ao grande número de livros que poderiam ter sido incluídos na Bíblia, mas não foram, houve algum tipo de manipulação arbitrária, que excluíram, segundo eles, cerca de 2.000 possíveis livros para compor o corpo da Escritura. O ponto aqui, no entanto, é que a maioria dos livros considerados para inclusão no cânon foi rápido e facilmente rejeitado pela igreja primitiva, porque eram escancaradamente fraudulentos e desconectados de todo o corpo da já existente como Escritura. O que acontece é que no século II, hereges gnósticos, eles reivindicando a autoridade apostólica, escreveram seus próprios livros e os propagaram amplamente com o desejo de serem igualados aos apóstolos de Cristo, requerendo autoridade para si mesmo, autoridade tal que nunca possuíram. A maior controvérsia, no entanto, não era sobre o que deveria ser excluído do cânon, mas sobre o que seria incluído, o que deveria entrar dentro da palavra de Deus, dentro do cânon ali bíblico, que nós chamamos da Bíblia. Ou seja, havia já naquele primeiro tempo ali, muitas pessoas que começaram a escrever e queriam autoridade para esses livros, queriam ser considerados como apóstolos de Deus, apóstolos de Cristo ali. Porém, tudo aquilo que eles estavam escrevendo, tudo aquilo que eles estavam falando, estava totalmente desconectado daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que o Velho Testamento diz. Então, rapidamente, eles foram tirados, já não tinha veracidade alguma dentro daquilo que a Escritura diz. Então, agora o maior problema não era o que excluir, mas o que incluir, o que colocar, o que de fato tinha valor para a igreja, o que de fato era a voz de Deus e o que não era. E então, através disso, fizeram os testes para o cânon, ou seja, passaram todos os livros dentro de um teste para ver de fato aquilo deveria ser canonizado, fazer parte da Escritura, da Bíblia ou não. E o primeiro teste que eles utilizaram foi a apostolicidade, ou seja, deveria ter sido escrito por algum apóstolo, certo? Que esteve ali com Jesus, apóstolo Paulo ali, que depois esteve com Jesus, não presente fisicamente, ou então escrito por algum discípulo desse apóstolo. Nós temos ali no Novo Testamento, por exemplo, o evangelho de Marcos. Marcos não era apóstolo, mas ele era discípulo de apóstolo Pedro, caminhou com o apóstolo Pedro e escreveu ali, reeditando aquilo que Pedro iria falando. E também nós temos o livro do médico Lucas, né? O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu ali, investigando, conhecendo aos pés ali de apóstolo Paulo. Outro ponto era a aprovação da igreja primitiva, ou seja, a igreja primitiva, ela tinha um conhecimento ali, dentro daquele conteúdo, daquilo que de fato era pregado, se era verdadeiro ou não, se era a voz de Deus ou não. Exemplo,
Imagine comigo, você vem em todos os cultos, participa da igreja, é discípulo aqui dessa igreja, é discípulo meu dentro dessa igreja qual eu pastoreio, e eu prego semanalmente. Automaticamente você já, com pouco tempo, já vai entender a minha linguagem de pregação e a mensagem que eu trago para a igreja. E de repente, aparece alguém aqui, eu vou viajar, e aparece alguém aqui falando o seguinte: olha, o Josiel pediu para que eu pudesse estar aqui, o pastor Josiel, e eu vim pregar uma mensagem que ele pediu que eu pregasse para vocês, e começar a falar. Automaticamente, se aquilo for uma heresia, se for algo que não é uma verdade, e algo que eu não prego, vocês automaticamente vão olhar e vão falar assim: olha, isso aí é heresia, isso aí o pastor nunca pregou, isso aí o pastor, ao contrário, ele bate de frente, ele mostra que isso não é verdade. Vocês vão conseguir identificar. A igreja primitiva também, ela conseguia identificar aquilo que de fato os apóstolos estavam pregando, era dos apóstolos, e aquilo que não era. E também o terceiro teste, né? Nós temos o primeiro, a apostolicidade, o segundo, a aprovação da igreja, e o terceiro, que era a harmonia dos textos, ou seja, os textos deveriam se unir. A gente vê que são 66 livros, porém esses 66 livros, eles se encaixam. A gente vai ver que o Novo Testamento vai provar inúmeras vezes que o Velho Testamento é real. Vai mostrar que as cartas de Paulo se encaixando ali com os 4 evangelhos. Pedro se encaixando com os evangelhos. A gente vai ver essa união, essa formidade, eles ali se unindo ali como uma Bíblia só. A gente lendo 66 livros, parece que a gente está lendo uma mesma coisa. Sim, há uma harmonia entre os textos, e tudo aquilo que não tivesse harmonia de textos ali, não se submetesse a esse teste de Canon, era automaticamente tirado dentro da Escritura. Então esse é a nossa canonicidade, essa matéria. Continua aí lendo na apostila, vai ampliar mais o seu entendimento, seu conhecimento a respeito dessa doutrina, dessa matéria, e que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, e possamos estar juntos aí na próxima aula.